Quando a gente fala de saúde, a gente sempre lembra do quê? Do coração, dos pulmões, do cérebro. Eles estão sempre no topo das nossas prioridades. Afinal, são órgãos vitais para o funcionamento do nosso organismo. Só que tem uma outra parte muito importante do nosso corpo que a gente tem que prestar atenção e sempre esquece: o fígado. Da filtragem de micro-organismos à desintoxicação do corpo. São múltiplas as funções do fígado, que é a maior glândula do organismo e pesa mais de 1 quilo. Além de armazenar glicose, o fígado também produz proteínas nobres, espelha bile, uma espécie de detergente que ajuda na dissolução e aproveitamento das gorduras no intestino. Médicos alertam que o grande problema do fígado é que as doenças relacionadas a ele são silenciosas. Eu estou falando das hepatites virais, da esteatose hepática ou gordura do fígado, que com o passar dos anos, a condição pode progredir para cirrose e também pode resultar em câncer. Tudo isso potencializado pelo cigarro, pelo álcool, obesidade. A esteatose pode ser causada também por hepatite autoimune e até mesmo a medicamentosa. E falando especificamente sobre o câncer, de acordo com o INCA, o câncer do fígado deve atingir 11 mil brasileiros até o fim deste ano. E é claro que para falar sobre esse assunto, a gente tem um convidado especial. Nós convidamos aqui o hepatologista e diretor do Instituto do Fígado da Rede Américas, Benhur Ferraz Neto, que já está aqui comigo no telão. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Boa noite, seja bem-vindo. E já começo perguntando para o senhor, por que a gente deixa o fígado de lado? Falta informação? Falta cuidado mesmo? Porque a gente só lembra do fígado quando come muito doce, quando exagera um pouquinho na bebida, no álcool. Boa noite. Boa noite, Nara. Boa noite a todos que nos assistem. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todo o time da Globo News, em nome de todos os integrantes do Instituto do Fígado da Rede Américas, pela oportunidade de discutir um assunto tão importante para a comunidade e de interesse, e que precisa realmente ser discutido. Eu acho que é assim, as pessoas esquecem de pensar no fígado. O coração é um órgão que bate, a gente sente, ele tem glamour. O pulmão, a gente respira e sente o ar entrando e saindo. O tempo todo a gente está pensando, e isso leva a gente a ter o cérebro sempre em mente. E o fígado, quietinho, escondido ali atrás das costelas, vai sendo esquecido por nós. No entanto, o fígado, ele trabalha o tempo todo com uma série de funções, como você bem mencionou na abertura dessa reportagem, que mostra a sua importância. E a gente não pode dizer que nós não negligenciamos, nós negligenciamos toda a prevenção das doenças do fígado, porque a gente deixa ele de lado. E a gente vai pensar no fígado só na hora em que a gente sente alguma coisa, na maioria das vezes, dor de cabeça, boca amarga, e acha que isso é do fígado, e na grande maioria das vezes nem é. E aí sim vai procurar atendimento, vai procurar uma orientação médica, uma orientação profissional. O fígado, ele é um órgão traiçoeiro, apesar dele ser a usina do corpo humano, ele é um órgão traiçoeiro, porque ele é um órgão silencioso, ele não causa sintoma. Eu costumo dizer que o fígado costuma apanhar, está preparado para apanhar, ele apanha o dia inteiro de todas as nossas agressões ali no dia a dia e não dá sintoma nenhum. E, infelizmente, quando o fígado grita ou quando algum sintoma aparece, pode ser tarde demais, com uma doença muito avançada. Então, eu agradeço demais o espaço que vocês abrem para a gente enfatizar isso e educar as pessoas que a prevenção das doenças do fígado é a coisa mais importante. E saber se a gente tem algum problema no fígado é fundamental. Só para dar um exemplo nisso, 7 em cada 10 pessoas que têm problema no fígado não sabem que tem. E só vão saber numa complicação muito grave. Esses são dados de um estudo recente da Inglaterra, que mostrou que 7 em cada 10 pessoas que tiveram que dar entrada num hospital por uma complicação grave do fígado não sabiam que tinham algum problema no fígado e nunca tinham sido referenciados a um médico. Então é importante a gente ter esta noção de que o fígado está ali trabalhando, pode estar apanhando da gente no dia a dia e não dando sintoma nenhum, e a gente precisa olhar para ele com cuidado e cuidar da saúde do fígado. Então, já aproveito, doutor, para perguntar o seguinte: o senhor fala do órgão silencioso, né? Eu mencionei aqui do álcool, do próprio tabagismo, a obesidade também. Isso tudo acaba potencializando doenças do fígado. E o senhor fala em exame.
Então eu queria saber o seguinte, tem um exame para a gente saber se o fígado está bacana? Que tipo de exame é esse? Qual a periodicidade? Tem uma idade específica para começar a ver se o fígado está funcionando bem? Veja bem, existem grupos de maior risco para doenças do fígado, obviamente. E esses grupos de maior risco incluem aqueles indivíduos que têm sobrepeso ou aqueles indivíduos que têm obesidade. Hoje a gente sabe que mais da metade da população brasileira tem sobrepeso. Estas pessoas com obesidade, sobrepeso, diabetes, hipertensão, acima de 50 anos de idade, que já tiveram algum problema no fígado, tá certo? Que tem alteração do colesterol, alteração dos triglicéridos. Estas pessoas têm muito maior chance de desenvolver doenças no fígado e já ter alguma coisa mesmo sem saber. No entanto, estas doenças, especialmente a gordura no fígado, ela pode aparecer inclusive em pessoas magras. Tá certo que tem alteração de colesterol, que tem alteração de triglicéridos e que tem diabetes, por exemplo. Mas a gente tem que olhar para essas pessoas no geral. Quer dizer, não existe uma idade correta, uma idade certa, mas se você faz parte de algum grupo de risco, ou alguém que bebe a bebida alcoólica, obviamente, acima do que é aceito pela Organização Mundial de Saúde como o máximo possível ou o máximo aceitável, tem que olhar para o estado do seu fígado. Os exames são simples. Na grande maioria das vezes, o que a gente pode fazer são exames de sangue que olham as provas de função do fígado, famoso TGO, TGP, bilirrubina, coagulação, e uma ultrassonografia de abdômen. Isto já é bastante suficiente para a gente fazer um primeiro screening, uma primeira avaliação para saber se a gente tem que ir mais adiante nesses exames e fazer exames mais específicos ou não. Estes são exames inócuos, são exames bastante simples, são exames do dia a dia e que hoje existem até fórmulas que podem nos dar, a partir desses exames, uma classificação de risco das doenças do fígado. Então, assim, se alguém faz parte de algum grupo de risco destes que eu mencionei, sobrepeso, obesidade, hipertensão, alteração do colesterol, aumento da gordura abdominal, a famosa síndrome metabólica, diabetes, deve procurar realmente um médico para olhar a saúde do seu fígado. E, obviamente, que isso não tem uma idade certa, mas todos acima de 40 anos nessa condição precisam ver, e todos aqueles com menos do que isso também precisam procurar saber se estão apresentando alguma coisa no fígado. Por quê? Porque se eles fazem parte de algum grupo de risco, eles podem prevenir complicações muito graves, que às vezes se desenvolvem em décadas, como eu disse, de forma silenciosa. E quando a gente vai perceber em alguém que aos 20 anos tem um problema, a gente vai ver aos 40 ele já com um problema grave e difícil de ser resolvido. Agora, doutor, o seguinte, né, com relação ao transplante, né, chega um momento, tem situação que não tem jeito, o transplante é o único caminho, só que transplante também não é uma coisa simples, não, né? Não, obviamente não. A gente teve a oportunidade de ver na reportagem anterior aqui sobre doação de sangue, que é uma coisa muito mais simples e que falta sangue por falta de doadores. Transplante, a gente também tem uma escassez de doadores. Então, o transplante de fígado é o tratamento final de uma evolução de doenças do fígado, aonde chega a um ponto em que a gente não tem outra alternativa. Não tem nenhum tratamento menos agressivo do que fazer um transplante de fígado. Aí o transplante de fígado passa a ser indicado. E indicado de forma bastante precisa hoje, as indicações são claras e os resultados são muito bons. Mas a gente tem que ressaltar que, obviamente, ninguém quer chegar a ponto de precisar de um transplante de fígado, até porque o transplante hoje é vítima do seu próprio sucesso. À medida em que o transplante foi melhorando os seus resultados, cada vez mais gente, ou cada vez mais pessoas têm indicação. O número de doadores não aumenta na mesma proporção. Existe a necessidade de estar numa lista de espera, passar por um momento de angústia muito grande, esperando a oportunidade de receber o fígado de um doador, alguém que morreu, que teve morte encefálica. E, infelizmente, no Brasil, praticamente metade dos pacientes que entram em lista de espera aguardando por um transplante de fígado não são contemplados por falta de doador e acabam morrendo na lista de espera. Então,
Então, assim, é óbvio que o transplante é uma alternativa de tratamento segura e muito bem indicada. Mas é mais óbvio ainda que nenhum de nós deve querer chegar à necessidade disso e, por isso, olhar para a saúde do seu fígado para poder prevenir as doenças. Até porque a grande maioria das doenças do fígado, crônicas e avançadas, são preveníveis. Isso que é importante, né? Tem como você prevenir. Doutor Benhur, eu vou pedir para o senhor esperar só um pouquinho, eu já volto a falar com o senhor, porque é sobre transplante que a gente vai falar agora, trazer um caso sobre. A gente vai conhecer um pouquinho da história da Ana Gabriela. Recentemente, ela passou por uma cirurgia que mudaria de vez a vida dela, um transplante de fígado. E tem mais, foi o primeiro transplante de fígado em um hospital da rede pública do estado do Pará. Uma vida cheia de restrições. Era assim a rotina da Ana, desde que foi diagnosticada com hepatite autoimune, ainda na adolescência. A doença no fígado causa fadiga, dores musculares, compromete a função hepática e não tem cura. Eu não podia comer qualquer tipo de coisa, não podia comer, que tudo eu ficava inchada, tudo eu tinha problemas na barriga. Até pintar ficou difícil, porque a minha mão ficava com cãibra, eu não conseguia pegar o pincel. E minha vida foi só hospital e casa. Me formei, mas nem trabalhei direito, porque a doença não deixava. Com o tempo, ela adquiriu cirrose hepática. O transplante era a única solução. Eu não conseguia sair do hospital. Eu ia e voltava com falta de ar, passando mal, né? Então eu senti muito medo que não fosse dar tempo. Mas deu tempo. No dia 26 de fevereiro deste ano, a assistente social foi para a mesa de cirurgia receber um novo fígado. No início os 3 primeiros dias foram difíceis, né? Mas depois foi super tranquilo. Assim, eu tomando os medicamentos, né? As minhas taxas estão ótimas, né? E tá tudo indo normalmente. E as dores pararam. Por exemplo, antes eu sentia muita falta de ar, né? Eu sentia muita fraqueza quando eu caminhava, né? Agora eu não sinto mais. A Ana ficou 3 meses na fila de espera até o transplante de fígado, realizado aqui na Santa Casa de Misericórdia, em Belém. Foi a primeira cirurgia desse tipo realizada 100% pelo SUS no Pará. Um momento especial para ela e a representação de uma nova esperança para outras pessoas que também não têm como pagar pelo procedimento no estado. O Rafael é médico e coordenou a equipe que fez o transplante, com o apoio de profissionais do Hospital Albert Einstein. O fígado transplantado veio de uma doadora no Mato Grosso do Sul, um verdadeiro desafio contra o tempo. Cada hora que esse fígado fica fora do corpo, o risco de ele não funcionar aumenta, né? Então, muita coisa em tempo real acontecendo. A gente fala que foi igual ao que o livro fala. Aconteceu tudo o que tinha que ser mesmo. Tanto que ela saiu já na cirurgia sem o tubo, né? É consciente. Então, isso é um sinal de sucesso. Depois da Ana, já foram realizados mais 2 transplantes similares na Santa Casa, pela Rede Pública de Saúde. O hospital é referência no tratamento de doenças hepáticas no Pará. Agora, 5 pessoas aguardam na fila, sem precisar mais sair do estado para receber um fígado novo. Abre a perspectiva de isso ser feito aqui. Então, evita o deslocamento do paciente para fora, né, onde ele não tem apoio, o suporte, né, de amigos ou de família. A parte financeira conta aí, porque tudo é muito complicado fora, né? De acordo com o Ministério da Saúde, foram realizados 2.160 transplantes de fígado no Brasil no ano passado, quase 5% a mais do que em 2021. Mesmo assim, foi menos da metade do que seria necessário, de acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Para a vice-presidente da associação, Luciana Haddad, é preciso aumentar a oferta especializada do procedimento Brasil afora. 10 estados ainda não realizam esse transplante. O que a gente precisa, sim, é ter uma distribuição de acordo com a nossa população e de acordo com as dimensões do nosso país. Então, ter a oferta nos principais centros
estados brasileiros. Isso vai permitir um acesso mais homogêneo ao transplante. Outra necessidade é a de reforçar os cadastros de doadores. A gente precisa trabalhar muito essa questão da doação de órgãos em todos os estados, porque sem doação não tem transplante. Se não fosse essa família doar o fígado dessa pessoa para mim, eu não teria chance, né? Não teria chance alguma. A Ana recebeu alta 12 dias depois do transplante. Hoje ela segue a recuperação em casa, já pensando no futuro. Agora, né, estou pensando em viver mesmo, né? Tudo que eu não fazia antes, por exemplo, viajar, né? A vida agora pode ser tão bonita quanto uma pintura como essa? Ah, sim, com certeza. Com certeza. A minha vida vai ser muito mais infinita que isso aí, né? E agora eu vou poder visitar lugares assim também, que antes eu não podia. Já reforçando, a Ana Gabriela tinha hepatite autoimune, por isso ela precisou do transplante. Hoje no Brasil existem 93 centros de transplantes autorizados para a modalidade de fígado, segundo o Ministério da Saúde. São 2.139 pessoas na fila à espera de um fígado. É o segundo órgão que mais necessita de transplante no país, ficando atrás somente do rim. E o Brasil é referência mundial em doação e transplantes de órgãos, garantido de forma integral e gratuita pelo SUS. E desde outubro do ano passado, o transplante de fígado para o tratamento de pacientes com doença hepática passou a ter cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Eu volto então a conversar com o Dr. Benhur Ferraz Neto, ele que é hepatologista. Doutor, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a esteatose hepática, porque ela é mais comum nas pessoas mais velhas, mas crianças também podem ser acometidas por isso, por conta de hábitos não tão saudáveis, a gente pode dizer assim, né? Não, sem dúvida. A esteatose hepática pode atingir crianças, pode atingir jovens e principalmente por conta dos hábitos não saudáveis, como você mesmo mencionou. Alimentação inadequada, falta de exercício físico, principalmente sobrepeso e obesidade, que já tem acontecido com incidência bastante grande nos jovens e em crianças. Então, essa é uma preocupação muito grande, até porque a esteatose caminha no decorrer do tempo para levar às alterações da inflamação, da fibrose, da cirrose, o câncer, e isso acontece em décadas de evolução. Só que quando a gente pensa em alguém de 10, de 15 ou de 20 anos, uma década, 2 décadas, pega essa pessoa numa fase ainda muito produtiva e muito jovem da vida, com uma situação já bastante grave. Então a gente precisa tomar bastante cuidado e diagnóstico da esteatose para prevenir todas as suas evoluções. Mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e falar da minha felicidade de ver a Ana transplantada. Eu acho que ela, contando a história dela, mostra o benefício que isso traz, e parabenizar toda a equipe do Pará, em nome do Rafael, por todo o esforço. Eu fui testemunha de alguns médicos que vieram para São Paulo treinar transplante do Pará, transplante de fígado há mais de 10 anos. Então, esta é uma construção trabalhosa e que eu desejo muito sucesso, e que o Pará seja uma grande referência em transplante de fígado nos próximos anos. Agora, doutor Benhur, com relação ao emagrecimento rápido, né? Esse também pode agravar a esteatose? Eu pergunto isso porque antes da gordura ser queimada, ela é armazenada no corpo, ela também passa pelo fígado, e por isso ali as cirurgias de obesidade acabam sendo um fator de risco, né? A síndrome metabólica, que na verdade hoje é um conjunto de coisas que caracteriza a necessidade de uma cirurgia para obesidade, por exemplo, e que ela é caracterizada por uma coisa chamada resistência da insulina. A resistência da insulina, na verdade, ela promove a captação e promove a formação de gordura no fígado e dificulta a queima. Então, a síndrome metabólica por si só já é promotora da esteatose. O emagrecimento rápido, ele pode piorar a evolução da esteatose, ou ele pode levar a um acúmulo de gordura no fígado. A gente tem que tomar cuidado para pensar ou falar que a cirurgia para síndrome metabólica, conhecida como cirurgia bariátrica, ela desenvolve a esteatose. Ela pode ser um tratamento, inclusive, para a esteatose, conjuntamente com todas as outras complicações da síndrome metabólica, mas ela tem que ser muito bem avaliada e muito bem indicada. Porque em situações de doenças graves do fígado, ou em situações onde ela não é indicada de forma absolutamente necessária, a gente pode trazer complicações
maiores ainda para o fígado com um emagrecimento rápido. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso em todas as formas. Tudo que é exagerado, tudo que é extremo, não é saudável. Então, emagrecer uma quantidade enorme de quilos numa rapidez muito grande também pode trazer consequências bastante sérias para o fígado. Bem, gente, eu conversei com o Dr. Benhur Ferraz Neto, hepatologista e diretor do Instituto do Fígado da Rede Américas. Dr. Benhur, muito obrigada pela sua participação. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui prontos para sugestões e mais dicas. Muito importante o que o senhor falou. Obrigada, viu? Não, eu é que agradeço a oportunidade. Eu acho que assim, o Instituto do Fígado da Rede Américas veio, dos intuitos do Instituto do Fígado da Rede Américas é promover educação e prevenção das doenças do fígado. E além disso, obviamente, fazer diagnóstico preciso e tratamento adequado para todas as doenças do fígado, do pâncreas e da via biliar. Então eu agradeço muito o espaço e a oportunidade da gente estar conversando sobre isso, um assunto tão importante. Obrigado. Obrigada e até a próxima. Até a próxima.